Planeta Terra. Um oásis de vida no meio do cosmos, lar para uma variedade absurda de criaturas. Mas a história da vida na Terra é muito mais estranha, muito mais bizarra do que a gente imagina. Cola comigo, Felipe Trebien, nessa viagem enquanto a gente explora os arquivos da história natural para descobrir uns bichos mais esquisitos que já pisaram. Na verdade, alguns nem tinham pés, né? Neste planeta. De predadores marinhos com armaduras até insetos gigantescos que dominavam os céus pré-históricos, vamos se maravilhar com a criatividade da evolução e com as maravilhas que não existem mais, mas que um dia vagaram por aqui. Se preparem, porque alguns desses bichos vão dar um nó na sua cabeça. Nossa expedição começa nos vastos e misteriosos oceanos do período Devoniano, uns impressionantes 358 milhões de anos atrás. Imagina um mundo sem os peixinhos coloridos que a gente conhece hoje. Um ambiente dominado por criaturas primitivas e formas de vida marinhas que parecem saídas de um pesadelo. Nesse cenário, surge um predador casca-grossa, o temível Dunkleosteus, um verdadeiro monstro dos mares. Esse monstro podia chegar a impressionantes 10 metros de comprimento, com um corpo coberto de placas de osso grossas que faziam dele um tanque de guerra de verdade, impenetrável e assustador. Mas o que deixava o Dunkleosteus ainda mais sinistro era sua mordida devastadora. Em vez de dentes comuns, ele possuía lâminas de osso afiadas como navalha, capazes de picotar suas presas no meio com uma força descomunal, cortando carne e ossos com facilidade. Pensa na pressão da mordida de um jacaré-açu, agora multiplica isso por 10. A força da mordida do Dunkleosteus era simplesmente brutal. Era essa a força bruta do Dunkleosteus, um predador que não deixava chances para suas presas. Os fósseis mostram que ele comia de tudo, de trilobitas até tubarões antigos, demonstrando sua versatilidade como caçador. E tem até evidências de ossos de Dunkleosteus, meio digeridos, o que indica que rolava até canibalismo entre esses gigantes dos mares. Um predador no topo da cadeia alimentar, o Dunkleosteus mandava nos oceanos primitivos, uma prova impressionante da força e da brutalidade da natureza em sua forma mais pura e selvagem. Dos oceanos, a gente decola para os céus do período Carbonífero, uma época em que a Terra era tomada por florestas tropicais exuberantes e densas, repletas de uma vegetação que hoje parece quase alienígena. O ar era cheio de oxigênio, com níveis muito mais altos do que temos hoje, o que permitia a existência de criaturas gigantescas. Foi nesse ambiente que a meganeura resolveu aparecer. Um inseto colossal que parecia uma libélula de hoje em dia, só que gigante, dominando os céus com sua presença imponente. Com uma envergadura de asas que podia passar de 70 centímetros, a meganeura era o maior inseto voador que já existiu, superando em tamanho qualquer libélula moderna. Imagina o barulhão que as asas dela não faziam enquanto cortavam o ar da floresta. O som devia ser ensurdecedor, um verdadeiro trovão de asas. A meganeura era um predador voraz. Usava seus olhos compostos enormes para caçar insetos menores, anfíbios e até répteis pequenos. Sua visão aguçada permitia detectar a menor das movimentações. Os fósseis dela, encontrados em tudo que é canto do mundo, são um lembrete de uma época em que os insetos dominavam os céus. Esses fósseis nos contam histórias fascinantes sobre a vida na Terra há milhões de anos. Capítulo 3 – A Lucigenia, o enigma cambriano. Agora, vamos voltar muito mais no tempo, para o período cambriano, uma época de muitos experimentos da evolução, onde a vida na Terra estava só começando a se diversificar. Durante esse período, surgiram muitas formas de vida estranhas e fascinantes. É aí que a gente encontra o Alucigênia, um bicho tão estranho que o nome dele significa alucinação. Ele é um dos fósseis mais intrigantes já descobertos,
Com só 5 centímetros de comprimento, o Hallucigenia era uma criatura bizarra com um corpo fino e comprido, coberto de espinhos duros e 7 pares de pernas finas. Esses espinhos provavelmente serviam como defesa contra predadores. Mas o que deixava os cientistas de cabelo em pé era a fileira de tentáculos flexíveis nas costas dele, que ninguém sabe ao certo para que serviam. Alguns sugerem que poderiam ter sido usados para alimentação ou locomoção. Imagina só tentar entender um bicho desses só olhando para os fósseis. A interpretação dos fósseis de Hallucigenia mudou várias vezes ao longo dos anos. O Hallucigenia é o exemplo perfeito de como a vida na Terra primitiva era esquisita e maravilhosa. Ele nos lembra que a evolução pode seguir caminhos inesperados e surpreendentes. Capítulo 4. Obdurodon, o enigma empenado. Dando um pulo para uma época mais próxima da nossa, a gente encontra o Obdurodon, um parente antigo do ornitorrinco. Se você já acha o ornitorrinco estranho, com aquele bico de pato, rabo de castor e botando ovo, o Obdurodon era ainda mais peculiar. Imagina um ornitorrinco, do tamanho de um gato, com um bico ainda maior e dentes de verdade. É isso mesmo, dentes. Diferente do ornitorrinco de hoje, que perde os dentes quando vira adulto, o Obdurodon mantinha os dentes afiados a vida toda, o que sugere que ele comia coisas diferentes, tipo crustáceos e vertebrados pequenos. O Obdurodon é um lembrete de que a evolução não segue um manual e que a natureza é cheia de surpresas. Capítulo 5. Anomalocaris, o terror dos mares cambrianos. De volta aos mares do período cambriano, a gente encontra o Anomalocaris, um dos maiores predadores da época. Com um corpo comprido que podia chegar a 1 metro, o Anomalocaris era um gigante num mundo de criaturas minúsculas. Seus olhos compostos, que ficavam em cima da cabeça, davam a ele uma visão incrível, permitindo que ele caçasse com uma precisão absurda. Mas o que mais chamava a atenção no Anomalocaris eram os apêndices frontais, tipo uns braços articulados com espinhos que ele usava para agarrar as presas. Imagina esses braços se fechando sobre um trilobita distraído, esmagando ele com tudo antes de levar para a boca circular e cheia de dentes do Anomalocaris. Que função, hein? E assim termina nossa viagem pelos arquivos da história natural. Uma espiadinha num mundo habitado por criaturas que parecem ter saído da cabeça de um escritor de ficção científica. Do Dunkleosteus, o terror blindado dos mares devonianos, ao Anomalocaris, o caçador de olhos esbugalhados do Cambriano, esses animais são a prova da variedade incrível da vida na Terra. Cada fóssil, cada pedacinho de osso, conta uma história de adaptação, sobrevivência e extinção. É um lembrete de que o mundo natural é muito mais estranho, muito mais maravilhoso do que a gente imagina. E enquanto a gente explora e aprende sobre o passado, a gente passa a dar mais valor à fragilidade e à força da vida, e ao nosso próprio lugar nesse planeta extraordinário.